Olá, tudo bem? Pastor Emerson, Primeira Igreja Batista em Sete Barras. Vamos continuar nosso estudo de Apocalipse, agora capítulo 10, né? É um contexto que as pessoas floreiam e tem vários tipos de misticismos e comentários sobre o assunto, e isso você vai encontrar em vários comentários, né? Mas aqui a gente quer passar um contexto em que você venha refletir realmente, né? Exegeticamente o texto que estava acontecendo lá, tá bom? E agora nós vamos para o 10. Às vezes fica meio maçante, mas é um estudo, tá ok? Na sermão, uma pregação que é algo de 10, 15, 20 minutos, um devocional de 5 minutos, mas é um estudo assim detalhado sobre o que naquele momento as cartas, né, ou esse livro que foi escrito para as igrejas queria dizer e também no contexto de hoje. Vamos lá então? Então, agora no capítulo 10, ele vai falar assim, o anjo e o livro, tá? Vai do capítulo 11. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho, que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os sete trovões falaram. Logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os sete trovões, e não o escrevam. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nele há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos profetas. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar no céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livro. Ele me disse: pegue-o e coma. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livro da mão do anjo e eu comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago estava amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Esse é o contexto, né, desta escrita. Estamos aí, né? A profecia provoca julgamento, né? O último que nós estudamos foi o apelo à conversão, né? E vejam bem aqui, o conteúdo da profecia, que diz aqui no 1 e 7, é o Evangelho, tá? Dentro do livro que o anjo tem na mão. Ok? Então, só para a gente já entender o contexto dessa carta e do livro que o anjo tem na mão. Vejam bem, o autor mostra que o momento é importante. De fato, o anjo que desce do céu tem muito a ver com Jesus, com o próprio Deus. Ele é forte, sua roupa é uma nuvem. Você pode comparar aqui quando você lê o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7. E tem sobre a cabeça o arco-íris. Ou seja, seu rosto era como o sol, comparando também quando Jesus se apresenta no capítulo 1, lá no começo, de 1 a 16. E as pernas pareciam colunas de fogo. É uma forma simbólica de falar de uma grande intervenção de Deus, aliado misericordioso, né? Aliado e misericordioso ao seu povo, né? Que é o arco-íris, que é o sinal da aliança, né? Que Deus fez com o povo.
O que Deus tem a oferecer? Um livrinho aberto, né, no versículo 2a. Esse livro é o Evangelho, o qual encontramos o projeto de Deus, né? São as Escrituras Sagradas, o Evangelho que Cristo ensinou, o livrinho, tá? O projeto de Deus está aberto a todos, que é a Bíblia Sagrada, o ensinamento que muitos leem por ler, outros leem por domínio, tá? E outros se interessam em interpretar. De fato, o anjo colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra, né? 2b, versículo 2b. Mar e terra representam o mundo inteiro. E o anúncio profético do Evangelho recorda a atividade dos profetas. O anjo soltou um forte grito, como o leão quando ruge, né? No versículo 3, final A. A referência ao rugido do leão lembra Amós 3:8, né? Aí se diz, lá naquele texto, né? Aí se diz, o leão, quem não temerá? Fala o Senhor Javé. Quem não profetizará? O anúncio profético do Evangelho é a própria voz de Deus. Para sublinhar isso, o autor do Apocalipse afirma que quando ele gritou, os 7 trovões rebombaram, ou seja, né? Espalharam-se aquele barulho por toda a terra. Ok? Então, para a gente poder entender esse contexto. Ele certamente quis se referir a Salmo 29, tá? Que fala da manifestação de Deus numa tempestade. Lembrando que no contexto passado, a voz do Senhor, a ação do Senhor no Monte Sião, né? Em todas as... Quando línguas estranhas, quando desce chama como línguas de fogo, né? Línguas de fogo ali do céu, só para a gente estar entendendo esse contexto. Tempestade é a voz do Senhor, a voz de Deus. Esses salmos, trovões são, veja o que dizem salmos, esses salmos são os trovões, são comparados à voz de Javé. O povo da Bíblia via no trovão uma das manifestações da voz de Deus. Os trovões, portanto, são a confirmação de que o anúncio profético do Evangelho é a própria voz de Deus. Ele fala mediante a voz dos profetas, seus servos. É isso que esse contexto quer dizer. Veja bem, o anjo com o livro na mão, né? O anjo com o livro na mão, o símbolo da aliança do arco-íris e a voz de Deus vindo dos céus quando o anjo brada, né? Grita como leão. Ok? O anjo levantou a mão direita para o céu e jurou solenemente em nome de Deus, vivo e criador de todas as coisas. Não haverá mais tempo. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, então vai realizar-se o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Capítulo 10, versículo 6b e o 7. O anúncio profético do Evangelho é coisa urgente. Não haverá mais tempo, ele diz. Ou seja, as coisas estão se cumprindo, né? Quando tocar a 7ª trombeta, né, o último anjo, okay, então vai ser o momento do julgamento final. Vai ser o fim da história. Não há mais tempo, né? O que se quer dizer é que o Evangelho é a última chance que Deus dá para que as pessoas se convertam dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Veja, a palavra do Senhor fala que antes falou pelos profetas, né? E agora falava pelo Filho, né? Então, o Evangelho é a última chance escrita nesse momento de Jesus para que a pessoa se achegue à vontade de Deus. Isso que a pessoa tem que buscar. Mais ainda, o anúncio profético do Evangelho vai fazer desabar a sociedade fundada na idolatria e na morte. Tá? Essa é a certeza que anima a vida e ilumina os passos dos profetas. Daqueles que buscam o Senhor, sabendo que confiam no Senhor sobre a ação de Deus na terra, aos quais Deus dá de conhecer os mistérios. Tá? Como já havia afirmado o profeta Amós, no Amós 3:7, é que os profetas leem os acontecimentos sem profundidade, discernindo onde residem as injustiças que geram a morte do povo. O anúncio do Evangelho é a grande missão profética das comunidades. O anúncio do Evangelho é a grande missão profética da comunidade. Não é outro tipo de coisa.
Quando diz aqui o anjo que desce e brama e tem um livrinho na mão, que é o Evangelho, está dizendo que o nosso papel, o papel daqueles que servem, os servos do Senhor, é profetizar contra a injustiça. Né? A missão é a transformação social, né? A transformação da vida humana. Falar assim, mas não tem nada a ver com programas sociais. Implantação do reino de Deus. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, né? O reino de Deus na terra. Então, o nosso papel é esse. A luta constante nossa é a vontade de Deus, o projeto de Deus na transformação e na salvação humana, tá? Social, cultural, tá? Existencial. Então, vamos lá. E quando ele chega no 8 ao 11, no finalzinho, ele fala que a gente tem que assimilar ela para poder profetizar. Não é de qualquer jeito. Tá? Veja que nesse contexto ele fala que para ele comer o livro. Ou seja, não é para você olhar, para você folhear um pouquinho, para você comer uma folha, para você achar e falar o que você quiser. Estou falando para você comer o livro. Ou seja, tem que fazer parte de você. Quando você come alguém, o que acontece? Quando você come alguém, quando você come alguma coisa, o que acontece? Ele desce, além do sabor, que vai falar aqui, mas ele vai para o estômago, vai para dentro do seu organismo, e ali tudo que é nutriente, tá? Tudo que é necessário para o seu corpo é separado. Se você comer uma fruta, uma maçã, ela é uma maçã. Quando ela desce, ela vai espalhar tudo que é necessário no seu corpo. Tá? E é isso aí que ele está dizendo aqui. É necessário conhecer, é necessário fazer parte. Tá? Vamos lá. De 8 a 11. O evangelho deve ser assimilado. Aquela mesma voz do céu que eu já tinha ouvido tornou a falar comigo. Vá, pegue o livro aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui e pedi ao anjo que me entregasse o livrinho. Ele falou comigo, pegue e coma. Será amargo no estômago, mas na boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e eu comi. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago virou puro amargo. Olha só, interessante isso, né? As pessoas querem escutar o que é bom, né? A palavra é maravilhosa, Deus é amor, né? Porque com Jesus eu vou ter prosperidade, e porque todos os meus problemas serão resolvidos, porque eu não terei mais dor, porque eu não terei mais aflição. Tá doce, e as pessoas gostam de colocar bala doce na boca das pessoas, mas vejo que quando ele come, ele vê que é amargo. Tá? Porque não é fácil, né? A luta é constante. Vamos lá. Ele falou comigo, pegue e coma. Será amargo no estômago, mas na boca será doce como... Peguei o livro do anjo e comi. Na boca era doce, mas quando engoli, meu estômago virou puro amargo. Assimilar o evangelho é o início da vocação profética. De fato, o episódio recorda a vocação de Ezequiel. Né? Ezequiel 2, 8 e 3, 3. Com sua diferença considerável. Para Ezequiel, o livro era doce. Não se fala do amargo no estômago. Tá? Porque ele estava esperando o quê? O Messias para a salvação. Mas agora, quando você vê, assim, o Messias já veio e deu a salvação. Mas agora o livro tem o quê? O julgamento final. No final dos tempos. Tá? Vamos lá. Para o autor de Apocalipse, assimilar o evangelho é coisa fácil e gostosa. Doce como mel. Difícil é digeri-lo. Ou seja, vivê-lo e anunciá-lo numa sociedade conflitiva como o tempo de Apocalipse e como a nossa hoje em dia. Tá? Você escutar, que maravilha, você se isolar dentro de casa, você não querer fazer mais nada, virar um ermitão dentro de casa. Agora você viver ela é amargo. Não é fácil dentro da sociedade que vivemos. Por isso que muitas pessoas aí vivem de qualquer jeito, achando que está vivendo como Jesus ensinou. Tá? A doçura logo se torna amarga. Por quê? Porque o evangelho mexe com os que não querem que as coisas mudem. Tá? Para o bem do povo que sofre. Eles querem um evangelho adocicado, que lhe tranquilize a consciência e feche os olhos às injustiças que cometem. Ou seja,
Quando Jesus falou, quando Deus falou para Abraão, seja uma bênção, agora as pessoas pensam assim, não, eu quero ser Abraão, mas eu quero a bênção, eu não quero ser uma bênção. Eu quero a bênção para mim. Os demais merecem isso. É como se voltasse ao passado e pensasse que você é pobre, você é doente, que você tem algum problema porque você é um pecador. É o que mais prega hoje em dia, é o que os fariseus falavam na época. Jesus veio mostrar que não é assim. Tá? Há nisso tudo um processo pedagógico. Interessante. Se o evangelho fosse amargo na boca, ninguém se disponibilizava, né, comer o livro. Todavia, quem já experimentou a doçura do projeto de Deus será capaz de enfrentar as amarguras que a denúncia profética acarreta, difamação e perseguição. Né? Você veja que quando Jesus ensina os súditos do reino a serem súditos, né, a servirem o reino, ele fala assim que aqueles que foram perseguidos pelo meu nome, serão perseguidos pelo meu nome. Né? Ele não fala aqueles que conhecem a palavra e ficaram de boa, né, e aceitaram a bênção e viveram na bênção, aqueles que foram perseguidos pela minha palavra, pelo que eu ensinei. Vamos lá. A denúncia profética é atual, urgente e tem endereço certo. Então me disseram, você tem ainda que profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Versículo 11, finalzinho. Os 4 destinatários da profecia indicam que todos devem receber o anúncio profético do Evangelho. Tá? Mas entre eles, há reis, ou seja, os donos dos poderes políticos, que hoje em dia seriam governantes, senhores aí de nível de presidentes e governantes geral. Tá? No tempo do Apocalipse, isso queria dizer que a denúncia profética toca o centro do poder que reside a grande cidade. Sabemos o que aconteceu com Jesus, quando denunciou o poder opressor de Jerusalém, a capital. E ficamos perguntando, o que acontecerá com os que ainda devem profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis? Né? Quer dizer, as pessoas se dizem discípulos de Jesus, mas não querem viver como Jesus, profetizar como ele, denunciar como ele e morrer como ele, por alguém. Querem viver, né? Porque ele já morreu por nós, sim. Ele morreu pelos nossos pecados, nos dando a oportunidade de estar na presença do Senhor e fazer a vontade dele. Tá? Para que nós pudéssemos enxergar o verdadeiro amor. Tá? E vamos lá. Apocalipse é realista. O anúncio profético do Evangelho provoca amargor. Então, o que fazer? Fugir? O capítulo 11 mostrará que é o próximo que vamos estudar, é que mesmo que os poderosos matem os profetas, eles vivem para Deus e com Deus. E a voz dos profetas jamais poderá ser calada. Amém? É só você pensar naqueles que no passado profetizaram, no passado fizeram a vontade de Deus. Mártires, que hoje em dia são exemplos para muitos, né? Alguns até não conhecem. Acho que é normal quem fez o AA no começo, as associações, o Greenpeace, vai lá, pesquise, né, sobre a natureza, Martin Luther King e muitos outros aí. Se você olhar, você vai ver que eles eram profetas do Senhor agindo conforme a vontade do projeto de Deus para a humanidade. Tá? Com a abolição, o apartheid, assim por diante, várias coisas que você vê. Tá? São pessoas que morreram, são pessoas que dedicaram a sua vida, são pessoas que entregaram a sua vida à transformação. Tá? Isso a gente vai ver depois. Tá? O Evangelho é um livro aberto para todos? É uma pergunta. É um livro aberto para todos? A palavra de Deus que a pessoa lê por ler, né? O Espírito Santo de Deus. Faz que a pessoa interprete. Por quê? Porque o amor da alma, é o sentimento da fé, e faz com que você entenda que ele não é só um livro. Por que o Evangelho é um livro urgente? Tá? Contra quem precisamos ainda profetizar hoje? E por quê? Pensa nisso. Tá? Você tem comido, se alimentado do Evangelho? Né? Ou tem sido só um petisco para você de vez em quando, ou só algo que você olha para não engordar? Né? Fica com isso no teu coração. Capítulo 10 foi o que nós estudamos agora de Apocalipse. Nós vamos para o capítulo 11, tá? No próximo vídeo. Fica com Deus.